Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yara, estudante de agronomia, e hoje eu vou falar sobre a capacidade de associação radicular e promoção do crescimento vegetal por isolados bacterianos. A orientadora da pesquisa foi a professora doutora Daniele Sabino. A pesquisa ela atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e é de consumo e produção responsável. As bactérias são um dos componentes da parte biológica do solo. Estas são responsáveis por processos fundamentais que ocorrem no solo, como, por exemplo, a decomposição de resíduos de animais e vegetais, formação e manutenção da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e também podem fornecer nutrientes indispensáveis para a planta, como, por exemplo, o nitrogênio. Existem também as bactérias promotoras do crescimento de plantas. Estas já são capazes de produzir hormônios vegetais como as auxinas, que beneficiam a promoção de enraizamento atuando isoladamente ou em conjunto no processo de indução das raízes, que são responsáveis pelo alongamento e divisão celular e expansão do sistema radicular, aumentando assim a absorção de nutrientes e água do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de isolados bacterianos quanto à sua capacidade de promover o crescimento vegetal de plantas de alface. As bactérias elas foram obtidas da coleção de isolados do Laboratório de Fitopatologia e Microbiologia da UFMT de Sinop, e para ativar esses estípios bacterianos foi transferido alíquotas do estoque bacteriano para o meio de cultivo Diggs líquido. Essas bactérias elas foram riscadas em placas de Petri e incubadas por 24 horas em estufa BOD. E dessas placas, colônias isoladas foram retiradas e inoculadas em lemeia com meio Diggs líquidos e mantidas sob agitação constante. Em seguida, as sementes de alface elas foram imersas por 1 hora na suspensão bacteriana dos isolados e também nas estirpes de Azospirillum brasilense. As sementes elas foram semeadas e mantidas em bandejas de plástico durante o período de 18 dias na casa de vegetação, que foi o tempo em que as mudas elas apresentavam as características apropriadas para a realização do transplantio. Os parâmetros avaliados foram os seguintes: a altura da parte aérea, comprimento do sistema radicular, diâmetro da massa fresca da parte aérea. Os isolados bacterianos eles foram capazes de promover o desenvolvimento das mudas de alface, auxiliando no crescimento do sistema radicular, no diâmetro do caule e na massa fresca da parte aérea das plantas. O comprimento do sistema radicular das mudas de alface, que apresentaram as maiores médias, foram as sementes inoculadas com as estirpes bacterianas de Azospirillum brasilense. E todas as plantas inoculadas com as estirpes bacterianas apresentaram diferença significativa quando comparada à testemunha, quando avaliou-se o diâmetro do caule. Então, essas bactérias elas foram capazes de acrescentar os parâmetros morfológicos das plantas de alface. A conclusão é que todos os isolados testados eles foram capazes de influenciar no comprimento do sistema radicular, no diâmetro do caule e massa fresca da parte aérea, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das mudas de alface.